Oba, maravilha, maravilha, tudo bem? Vamos falar sobre o balanceamento da carteira. De antemão, já gostaria de dizer que não existe uma regra pronta, não existe uma fórmula mágica, não, nada disso. Balanceamento, basicamente, nós temos dois tipos: o balanceamento entre as classes de ativos e o balanceamento dos próprios ativos dentro de cada classe. Então vamos começar falando sobre o balanceamento das classes de ativos. E para facilitar, vou considerar apenas duas aqui em nosso exemplo: renda fixa e renda variável. O primeiro balanceamento que eu costumo chamar é o balanceamento do conhecimento, ou seja, quanto menor o seu conhecimento, menor você vai alocar em renda variável. Então, por exemplo, você está começando agora na renda variável. Talvez você defina que vai começar com 10% na renda variável e 90% na renda fixa. À medida que seu conhecimento vai aumentando, você vai se sentindo confortável, você pode aumentar a sua participação em renda variável, lembrando, sempre de acordo com o seu conhecimento. Então vamos supor que seus conhecimentos aumentaram e tal, e até que você chegou em um momento que está 50% renda variável, 50% renda fixa. Depois, nós também temos o segundo tipo de balanceamento, que eu costumo dizer que é o balanceamento da estratégia. Veja que, em consequência dos seus conhecimentos, você chegou nesse balanceamento de 50-50. Só que aí você tem que obedecer à sua estratégia. A sua estratégia é manter este balanceamento. Só que a renda variável, ela flutua com uma velocidade mais alta que a renda fixa, ou para cima ou para baixo. Então vamos supor que talvez a sua renda variável passe para 51%. Você não vai vender 0,5% para passar para a renda fixa, né? Tem que ter um bom senso também. Mas suponha que você estipule que a cada 3% de diferença, você vende um pouquinho de uma classe e passa para outra. Por exemplo, a sua renda variável passou para 53% e a renda fixa caiu para 47%. Neste momento, talvez seria interessante você reequilibrar para os 50%. Ou talvez ao contrário, né? Talvez a renda variável caiu, por exemplo, para 46% e a renda fixa subiu para 54%. Talvez seria o momento de você aproveitar a oportunidade de tirar da renda fixa e adquirir mais renda variável. Uma terceira opção que eu gosto de chamar também, que é o balanceamento da oportunidade. O que é isso? Aí já é para pessoas mais experientes, que já têm mais conhecimentos, principalmente conhecimento macroeconômico, que você tem uma visão de longo prazo e às vezes você está visualizando que o futuro para determinada classe de ativo começa a se perigar ou começa a chegar oportunidade. Então, neste momento, mesmo às vezes você tendo um bom conhecimento, por exemplo, do mercado de ações, às vezes você já estava com 70% na renda variável, só que alguma coisa está ligando a sua lanterninha que algo pode acontecer. Então você antecipadamente já reduz a sua posição de renda variável. Então veja que o nosso balanceamento de conhecimento, à medida que vamos evoluindo, vamos aumentando a participação na renda variável, o nosso balanceamento de estratégia, obedecer a nossa regrinha, né? Se a renda variável vai subindo, a gente vai vendendo, vendemos na alta. À medida que sobe de novo, vendemos mais um pouquinho, vendemos na alta. Se a renda variável cai, nós compramos na baixa. Se cai mais um pouco, compramos novamente, compramos na baixa novamente. Esse é o balanceamento da estratégia e o balanceamento da oportunidade. Veja que a única regra que nós usamos foi o quê? Foi o bom senso. Então, frisando, nós falamos do balanceamento entre as classes de ativos. Agora é importante também a gente falar um pouquinho sobre o balanceamento dos ativos dentro da própria classe. Eu vou falar, por exemplo, suponha que na sua classe de renda variável você esteja trabalhando com 10 ações. Vou simplificar falando somente de ações. E aí, às vezes, você simplesmente fez uma seguinte continha. Ora, se eu tenho 10 ações, é 10% para cada ação. Aqui eu já gostaria de chamar a atenção, porque eu não aconselho você investir, por exemplo, às vezes em uma empresa segura, o mesmo percentual em uma empresa muito arriscada que você está assumindo um grande risco para ter um potencial maior. Então, essa ideia de separar por percentuais fixos
para cada ação, eu não concordo muito com essa ideia. Mas, enfim, cada pessoa utiliza a sua estratégia. Se é válida para você, mantenha, não tem problema nenhum. Uma outra questão que eu vejo, então vamos supor que a pessoa definiu 10% para cada ação. E aí a ação A, ela sempre está subindo. E aí a pessoa ela sempre está subindo, a pessoa sempre vai vendendo uma parte dessa ação para ela voltar para os 10%. E aí a minha ação B, ela sempre está caindo. Então, eu sempre estou comprando a ação B para ela voltar para os 10%. Só que eu acho isso muito perigoso. Se você estiver fazendo isso conscientemente, não tem problema nenhum. Porque normalmente acontece isso quando os resultados da empresa A estão melhorando, estão evoluindo, até por isso o preço está subindo. Agora a empresa B, se o preço cada vez está caindo, às vezes é porque o resultado da companhia está cada vez ficando pior. E aí veja o que acontece, em cada mês você vende parte da companhia boa e compra parte da companhia ruim, até que vai chegar o momento que você está ficando somente com companhias ruins na sua carteira. Agora, por outro lado, se você está acompanhando a companhia e está vendo que a companhia B, por exemplo, está caindo de preço sem motivo, se na sua visão ela continua mantendo todos os seus fundamentos, continua às vezes lucrativa, às vezes passando por um processo de reestruturação, mas que você continua na companhia, aí sim, aí é muito válido você comprar cada vez mais que ela cai. Então veja que, mais uma vez, não existe uma fórmula pronta, não existe nada mágico. Nós utilizamos simplesmente, mais uma vez, o bom senso, tá joia? Maravilha, maravilha. Forte abraço.